Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia sobrenatural para cada um de vocês. Glória a Deus, aleluia. Um tempo extraordinário, um tempo maravilhoso. Toda honra e glória ao Cordeiro, aleluia. Gente, nós começamos uma campanha nova, tá? Quebrando as fortalezas, dissipando as fortalezas. Nós vamos tratar nessa campanha de quebrar toda a fortaleza que o inimigo tem fomentado na vida de pessoas ou na sua casa, né, na vida de quem você ama. E o que é uma fortaleza? A fortaleza é uma parede que o inimigo constrói. Por que você acha que tem pessoas que não conseguem vir para Jesus? Porque em volta delas existe uma fortaleza. Existe o quê? Uma parede, existe uma dureza, existe uma fortaleza construída por mentiras, por sofisma, por ideologias, aonde essa pessoa não consegue vir para Jesus, tá? Então nós vamos estar orando por pessoas que estão afastadas da presença, nós vamos estar orando por pessoas que têm que vir para Cristo, e a oração é essa: eu quebro as fortalezas, em nome do Senhor Jesus. Fala, Pai, eu reivindico essa vida agora, no nome de Jesus. Então a forma de Deus chegar e tocar na vida de alguém é o quê? Nós precisamos quebrar as fortalezas do inferno, amém? Glória a Jesus. Shalom, shalom, shalom para cada um de vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós estamos nessa campanha com toda força, amém? Né? Nesses dias. Então nós vamos estar orando o quê? Por dissipando as fortalezas, tá? É um tempo precioso para você estar orando pela tua casa, pela tua família. Esses próximos 6 dias nós vamos clamar que o Senhor venha fazer um alinhamento dentro da nossa casa, um alinhamento dentro do nosso ministério, um alinhamento em todas as áreas possíveis, amém? Quebrando fortalezas. Então o inimigo, ele constrói fortaleza na vida de uma pessoa, tá? O inimigo, ele constrói muita fortaleza, mas muita mesmo, tá? E há fortalezas de vários tipos, tá? Há fortalezas que impedem uma pessoa de vir a Cristo, conhecer Jesus, mas há fortaleza também que é pessoas, às vezes, que estão cegas dentro de um próprio ministério, por exemplo. Às vezes a pessoa está ali cega dentro daquele ministério, certo? Aquele ministério é uma bênção para ela e às vezes ela está se rebelando, se levantando contra algo que está crescendo. É uma fortaleza que o inimigo colocou em volta daquela pessoa, amém? Então, é dessa forma, tá? Então, nós precisamos orar, nós precisamos, né, quebrar toda a fortaleza do inferno, né? Toda a fortaleza que se levanta, certo? Principalmente você que é líder, tá? Há fortalezas que o inimigo faz para se levantar contra você. Por quê? O inimigo, você é o alvo principal dele dentro de um ministério, porque você é aquele que tem a voz de trazer aquelas pessoas a Cristo, de fomentar aquelas pessoas a jejuar, a crescer, amém? Glória a Jesus. Então, esses dias vai ser um tempo, uma temporada de quebra de fortalezas. Eu convoco todos para estar orando. Você que está dormindo, você que não está conseguindo levantar, se organize melhor, se posicione para você estar orando conosco na madrugada, amém? O Senhor está te chamando para um tempo como este, amém? O Senhor está te chamando para um tempo como este, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, amém? Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Shalom, shalom para cada um de vocês, shalom Itarlene, shalom Cláudia, shalom, Marlécia, shalom, shalom, aleluia, glória a Deus, um dia abençoado para cada um de vocês, amém? Então nós estamos entrando nessa temporada, tá? Então eu convoco todos que não estão conseguindo orar, voltem para o campo de oração, amém? Volte para o campo de oração, porque, gente, a oração da madrugada, ela te dá uma unção. Por que a oração da madrugada? Porque só tem um sacrifício que você pode dar na madrugada, que é o seu sono. Você não pode dar o seu sono 3 horas da tarde, você não pode dar o seu sono meia-noite. O sono mais pesado você só pode dar ele 3 horas da manhã. E por causa desse sacrifício, há uma unção que você toma às 3 horas da manhã, que você não consegue tomar em outro horário. Amém? E que unção é essa? É a unção que despedaça o jugo, tá? Talvez você já escutou algum testemunho que
uma pessoa escutou a minha voz e ficou endemoniada, ou uma pessoa não suportava escutar a minha live que já endemoniava. Não é sobre mim, mas é sobre Jesus que está em mim, através de mim. Mas para isso eu tive que me edificar a tal ponto dessa unção fluir dessa tal maneira. E esse mérito foi através da minha busca, certo? É Jesus que faz. Mas existe níveis de edificação, existe níveis de unção. Aí a Sara, né, Sara, querida? Profetiza Sara. Então a Sara, ela contou lá na conferência, né, que ela, ao escutar a minha voz, ela, né, tem outra também moça, né, também, né, que ela não suportava, né, ela chegou a ficar endemoniada, certo? E hoje, para honra e glória do Senhor, a Sara está liberta e tantas vidas estão libertas. Apóstolo, como que tem essa unção, gente? Essa unção é na madrugada, tá? Essa unção é na madrugada. O mérito, a glória do Senhor Jesus, mas o vaso tem que se qualificar para ser usado na profundidade do nome de Jesus. Então existe a outra parte que é o quê? De você se qualificar. Amém? Certo? Então a madrugada ela é dolorida de dar, mas ela te gera uma unção contra princípios. E aí, queridos, quando você acorda de madrugada, você começa a ter patente contra hostes, trono da maldade, entidades, tá? Sua briga, demônio pequeno, esses demônios de patente baixa, você vai tirar de letra. O seu nível de guerra vai aumentar. Amém? Certo? Glória a Jesus. E eu já conto pra você que eu já comecei a desenvolver a nova escola de libertadores, que é só do ano que vem, que é Deus, né? Depois dessa unção que eu recebi na escola de avivamento, o Senhor me deu toda uma estrutura, tudo novo, tudo diferente. E eu quero dar uma dica aqui pra você. Tudo aquilo que o Senhor te der, ensine outra pessoa, transborde o conhecimento, não retenha. Eu vou ensinar essas pessoas e eles vão me copiar. Não, queridos. Eu quero que você entenda que quanto mais você entrega de conhecimento, mais conhecimento o Senhor te dá. E o Senhor me fez ter uma atualização em conhecimento na última escola de avivamento, estrondosa, tá? Deus me deu um novo formato. O Senhor falou assim, eu vou te dar inovação na libertação, tá? Então, eu tenho muita coisa nova para apresentar para vocês, mas isso só no que vem. A gente tem que viver uma coisa de cada vez, tá? Glória a Jesus. Aleluia. Então, vocês se preparem que vai ser um tempo extraordinário, tá bom? Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e glória ao Cordeiro Santo. Amém? Vocês estão bem? Estão animados? Vocês estão preparados para aquilo que o Senhor, tá? E o programa, o que a senhora está escrevendo? Gente, o programa, tá? Primeira coisa. Se você não se inscreveu ainda na imersão do DNA, a imersão do DNA, tá? É para você entender um pouquinho, né? Uma fração do que vai ser o programa. É gratuito, eu vou dar ele de presente para você. Então você tem que se cadastrar, porque você tem que estar lá cadastrado para você fazer parte. O programa, possivelmente após essa imersão, a gente já vai fazer o lançamento dele, tá? E assim como a gente começa um jejum, a gente vai ter um dia para começar o programa. Quem adquirir depois ou quem comprar depois, né, esse programa, pode começar depois, certo? Mas o ideal era todos começarmos juntos. Então, após o lançamento, eu vou ter ali alguns dias de espera para todo mundo se alinhar, se ajeitar, tá? Para cada ciclo, tá? Tem uma alimentação diferente, tem um jejum diferente, tem exercícios diferentes para ser feito. Mas o que eu posso te adiantar? O programa, ele dura 90 dias, tem 10 ciclos de 9 dias, certo? E o meu objetivo é te deixar o mais alinhado possível no corpo, na alma, na mente, no espírito, tá bom? Para que quando chegar a escola de profeta, você já esteja tão edificado, porque na escola de profeta eu quero só que você venha fluir. Porque, gente, o que eu entendi? Que não se pode se posicionar como um profeta de Deus de qualquer forma. E tudo isso que vocês vão viver no programa vai te afiar, vai te dar mais experiência com Deus, tá? Vai abrir os seus ouvidos espirituais, vai abrir os seus olhos, vai ter muita experiência com Deus, tá? Certo? Glória a Jesus. Então você
se prepare que vai ser sobrenatural, amém? Qualquer pessoa pode fazer, não tem nada, nenhuma restrição. Grávida pode fazer, ali para as grávidas ou pessoas talvez com comorbidade, como diabetes, eu vou dar uma janela maior de alimentação, tá? Mas você tem que fazer ele certinho. Então vamos supor assim, apóstolo, a minha vida tá travada há 20, 30 anos. E aí eu vou falar para você, me dá esses 90 dias, mas se alinhe comigo nesses 90 dias. Eu te garanto que se você fizer, eu te garanto. Por quê? Quando Deus me deu o programa, eu falei, Deus, mas será que vai ser tudo isso mesmo? Eu escolhi algumas pessoas para me testar, tá? Tanto é que eu também fiz, certo? Mas eles fizeram uma parte, o rascunho, eles não fizeram por completo, eles não tiveram as aulas ao vivo, tá? Então, o que eu posso te garantir? Você vai transicionar e acelerar. O que você não viveu em 30 anos, você vai viver em 90 dias. O que você não conseguiu, tá? O que você não conseguiu romper, o que você vai viver, mas você tem que fazer certinho. Vai ter uma oração que você tem que declarar ela todo dia, mas você tem que declarar ela em voz alta. Então, o que eu vou pedir para você? O mínimo que é fazer os exercícios, as tarefas que precisam ser feitas, amém? E eu garanto para você que você vai viver, você que talvez falta um pouco ainda de libertação, um pouco ainda de ajuste aqui, você vai conseguir viver, vai romper. Apóstolo, minha vida financeira é bloqueada. Vai romper também, tá? Porque nós vamos ter um módulo que é só sobre transição, mudança de mentalidade, certo? Eu, dentro do meu cronograma, certo? A minha proposta é dia 9 fazer o DNA, certo? Provavelmente o lançamento é dia 10, dia 11 ou dia 12, ainda tô decidindo, certo? Do programa, que daqui uns dias eu só tô desenvolvendo ainda a arte da identidade visual, certo? Preciso mandar pro Júnior executar. E aí, provavelmente, o começo dele, nós começarmos todos juntos, vai ter uma aula ao vivo antes. Deixa eu só olhar o calendário aqui. Mas eu vou explicar para vocês, talvez no DNA eu explico para vocês o esqueleto dele, como que ele vai funcionar, tá? Vamos lá. Vai ter coisas naturais que vocês vão tomar, tá? Poderoso, ó. Então, eu tô programando para começarmos provavelmente 9 vai ser a imersão. Provavelmente a gente vai começar todos juntos, tá? Ali dia 17, dia 16. Provavelmente vai ser, ó, começamos agora o jejum, aí daí começa a contagem do relógio. Dia 16, dia 17. Então você já se prepara. Entre dia 16, 17 e 18, termina em novembro. Certo? Ele vai terminar em novembro. Mas, gente, vai ser muito gostoso, porque antes de 9 dias vai ter uma aula ao vivo comigo. E nessa aula ao vivo eu vou explicar pra você, gente, agora nós entramos nesse ciclo, esse ciclo é sobre isso, nesse ciclo é assim, 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 assim. E eu não quero que ninguém, tá, venha desistir, porque o primeiro módulo que eu vou fazer com você é sobre quebrar a procrastinação, quebrar todo o espírito de preguiça, certo? Ok? Então a gente termina em novembro. E aí, provavelmente, em novembro já começa a escola de profeta. Final de novembro já começa a escola de profeta, porque o encontro presencial da escola de profeta, se tudo corroborar, está marcado para a 3ª semana ou a 4ª semana do mês de março. Esse ano nós tivemos a escola de avivamento, então provavelmente, tá? Vai ser em março, tá? Então você vai ter 90 dias, você vai ser acompanhado por alguém da minha equipe, certo? Então, por exemplo, talvez a Bruna vai ser o seu suporte. Então, qualquer dúvida você vai perguntar pra Bruna, qualquer dificuldade que você tiver, você vai perguntar pra ela. Então, eu vou ter aí uma boa equipe trabalhando junto comigo pra gente conseguir fazer tudo isso, amém? Certo? Bora começar? Gente, calma, tá? Calma que vai dar tudo certo, tá? Glória a Jesus. Vai ser 90 dias, ou um pouco mais porque tem a preparação. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Gente, você trabalhando, não trabalhando, estando, você consegue fazer, tá? Você vai conseguir fazer, certo? O preço vai ser o preço mais ou menos de uma escola, tá?
é o preço de uma escola, mais ou menos. Eu ainda não decidi certinho o valor, porque eu ainda preciso fazer conta. Eu pago imposto sobre, né? Eu não sou isenta de impostos, então eu tenho tudo isso, eu tenho plataforma, eu tenho videomaker, eu tenho um monte de coisas que eu preciso fazer toda, né? A minha equipe que trabalha comigo, então preciso organizar tudo isso aí para depois restar e fazer assim, isso aqui vai dá para fazer isso aqui, amém? Mas é mais ou menos aí o valor de uma escola, mais ou menos, tá bom? Para vocês já se preparando, tá? Não perca o DNA, que no DNA eu vou ver se eu consigo explicar um pouquinho para você qual que vai ser o esqueleto do nosso programa, tá? Mas eu falo para você, vai ser a maior ferramenta já feita em todos os tempos de autolibertação, tá? Porque para mim transformar a mentalidade através do nome de Jesus e trazer propósito, eu preciso antes quebrar todas as raízes, tá? Quebrar todas as raízes. Então, vocês vão viver algo assim muito profundo, amém? Feche os seus olhos, vamos estar orando. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu venho aqui, Senhor Deus, clamar agora, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, Pai, de forma poderosa. Pai, toda honra, toda glória, Senhor Deus, a Cordeiro Santo, Senhor Deus. Obrigada por essas madrugadas sobrenaturais. Obrigada, Senhor Deus, por esse tempo poderoso. Pai, eu quero, Senhor Deus, clamar, Senhor Deus, pelo sangue de Jesus, cobrindo cada pessoa, cobrindo cada casa, cobrindo, Senhor Deus, cada propósito aqui, Senhor Deus. Pai, que nós possamos entrar num novo tempo, num novo nível, Pai, numa nova dimensão, Pai, de ruptura sobrenatural, Pai, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa falar conosco, Pai, através do livro de Isaías, que o Senhor possa, Senhor Deus, nos trazer, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui hoje, Pai, no nome de Jesus. E eu quero chamar o Espírito Santo de Deus para assumir o controle desse devocional, para assumir o controle de todas as coisas que nós estamos fazendo aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Isaías capítulo de número 15, fazendo favor, amém? Abra aí comigo agora. Hoje eu tô com uma pastora aqui, querida, a pastora Kátia. Amém. Gente, vocês viram nos meus stories ontem, a mulher trouxe tanta fruta. Eita, que eu gosto de fruta, amém? Tô podendo comer agora. Aproveita para você comer o que você quer agora, porque no jejum, tá? Desse programa, você já não vai comer o que você quer, amém? Certo? Então, você se prepare, tá? Abra comigo agora, certo? Em Isaías, capítulo de número 15. Vamos ler o verso de número 1, tá? Recebi essa mensagem acerca de Moabe, ok? Em uma só noite, a cidade de Ar será arrasada e a cidade de Kir destruída. Seu povo irá ao templo de Dibon para lamentar, aos lugares de culto nos montes para chorar. Chorarão pelo destino de Nebo e Medeba. Rasparão a cabeça e cortarão a barba. Vestirão pano de saco e vagarão pelas ruas. De todas as casas, praças públicas virão gemidos de lamento. Amém? Vamos até o 4. Os habitantes de Hesbom e Eliale clamarão, suas vozes serão ouvidas até em Jaz, e os guerreiros mais valentes de Moabe gritarão de terror, indefesos, e tremerão de medo. Amém? Então esse primeiro capítulo aqui, ele começa, né, com uma palavra direta, né, uma sentença contra Moabe. Da onde que vem Moabe? Da onde que vem os moabitas, os amonitas? Lembra, né, das filhas de Jó que se deitaram com seu pai para que a descendência não morresse ali? Então daí vem os moabitas, tá? É daí que vem os moabitas e os amonitas. Então sempre foi um povo que guerreou contra o Senhor, certo? Então aqui tem uma sentença, tá, contra esse povo, certo? Então Deus, ele sempre opera com justiça, certo? Então, às vezes pode ter alguém aqui que está passando por um tempo o quê? De perseguição, um tempo de calúnia, um tempo de pessoas falando mal de você, um tempo de gente se levantando, mas o juízo de Deus, a sentença de Deus, ela é fatídica, ela vai acontecer, tá? Então eu quero que você entenda, certo? Que Deus, ele é justo juiz. Você não precisa se levantar revidando,
Você não precisa se levantar tentando fazer justiça com as suas próprias mãos. Se você é um filho de Deus, uma pessoa justa, você vai ver Deus operando justiça por você, certo? Então, Moabe sobe aos lugares altos para chorar e os homens raspam a cabeça, vestem de lamento, tá? Mas não há um arrependimento real. Ali talvez um remorso, certo? E aí, Moabe tá aqui chorando, mas não é real, certo? Não é real. E Deus, como que ele vai olhar para nós quando o arrependimento é genuíno? Mas para o arrependimento genuíno, ser genuíno, você tem que ter posicionamento. Tem gente que tem remorso. O remorso você pode parar por um tempo de fazer aquilo, mas se você volta, você não se arrependeu, você sentiu remorso, tá? Chorar, se desesperar não é a mesma coisa que se arrepender. Se arrepender tem que ser, o arrependimento é seguido de um posicionamento. Se não tem um posicionamento de abandonar o pecado, de deixar de fazer o que é errado, nunca foi arrependimento genuíno, foi um remorso. Foi você ficar com medo, se sentir mal. Quantas pessoas vão para a igreja, mas com medo de ir para o inferno? Mas não tem mudança de vida, não tem transformação de vida. Quantas pessoas você já viu dessa forma, tá? Então, hoje em dia, a gente tem pessoas se lamentando, pessoas que alguém ficou doente, ficou desesperada, começou a chorar. Quem já viu esse tipo de coisa, tá? Então, tem gente que tá aí pranteando, chorando, mas não está se arrependendo genuinamente. Porque se arrepender genuinamente tem que abandonar aquilo que feriu o coração de Deus, aquilo que feriu os princípios do Senhor. Amém? E aí eu pergunto para você, você tem sofrido esse aquebrantamento por rendição, por arrependimento ou por medo? Porque se for por medo ou qualquer outra coisa, não vai haver transformação. Mas se for um arrependimento genuíno, porque você convidou o Espírito Santo para viver dentro de você, você vai deixar o pecado. E você não vai conseguir mais pecar da mesma forma. Porque você se arrependeu, você falou, Senhor, eu não quero, eu não consigo mais. Senhor Deus, ficar sem a tua presença. Senhor, me dê força para continuar. Senhor, eu não consigo sair desse pecado sozinho, mas o Senhor pode me ajudar, tá? Então, tem gente que tá passando por dificuldade, vai pra igreja, faz campanha. Aí Deus abre a porta da bênção, porque Deus, querido, responde a sacrifício, Deus responde, mas aí Deus dá aquilo que a pessoa quer, que a pessoa faz, volta a fazer tudo que fazia. Mas Deus não quer você porque você precisa de uma bênção. Deus quer você porque você precisa dele. Porque Deus quer você no amor ágape e não no amor de barganha, no amor de interesse. Quantas pessoas vão para uma campanha, começam a fazer oração na madrugada, por quê? Fulano tá com câncer, cicrano tá falindo, acho que o meu esposo tá me traindo, eu quero que o meu esposo volte para casa. Aí a hora que tudo dá certo, a pessoa se afasta. Então você é um amor de barganha e Deus não quer esse tipo de coisa, amém? Vamos do 5 agora ao 9. Meu coração chora por Moabe, seus habitantes fogem para Zoar e para Eglat-Selísia. Sobem chorando pelo caminho de Luite, e seus clamores de angústia são ouvidos por toda a estrada de Horonaim. Até as águas de Nirim secaram, a vegetação às suas margens murchou, as plantas morreram e todo o verde desapareceu. O povo reúne seus bens e os carrega para o outro lado do riacho dos salgueiros. Um clamor de angústia ecoa pela terra de Moabe, e uma extremidade à outra, de Eglã até Ber-Elim, o riacho perto de Dibom está vermelho de sangue, mas ainda não terminei de castigar Dibom. Então a mão do Senhor, ela pesa, meus queridos. Leões caçarão sobreviventes, tanto os que tentam fugir como os que ficarem para trás, amém? Então Moabe está em colapso, Moabe está debaixo do juízo do Senhor. Esse povo tem chorado, tem pranteado, mas não adianta, porque o juízo do Senhor está acontecendo aqui sobre Moabe, tá?
E eles começam a fugir, eles começam a ficar angustiados, eles começam a gritar, porque está acontecendo essa destruição, tá? Rios cheios de sangue. Então, Deus envia leões contra os fugitivos. Então, olha só aqui o caos, tá? Então, quando o homem ou uma mulher rejeita a aliança do Senhor, gente, a taça da misericórdia de Deus, ela não dura para sempre na vida de uma pessoa, não. Chega uma hora que a taça da misericórdia de Deus, ela derrama. E aí começa a vir um juízo. Ou seja, Deus vai aguentando, Deus vai dando mais uma oportunidade, Deus vai dando outra oportunidade. Chega uma hora que Deus começa a estabelecer juízo. Quem já viu isso? Aí Deus começa a trazer o juízo. Então Deus, ele vai... Qual que é a misericórdia de Deus? Ele chama uma vez, ele chama de novo, ele envia profeta, ele revela em sonho, ele vai falando. Aí a pessoa não se posiciona. E aí o que Deus faz? Ele começa a mandar o juízo, ele começa a mandar o quê? O prejuízo. O boleto chega, amém? Tá? Então Moabe confiava nas suas próprias fortalezas, nas suas próprias cidades, na sua estrutura, certo? Mas agora Moabe não tem mais como se esconder, Moabe não tem para onde ir, certo? Então, nós precisamos estar com Deus, estar na presença de Deus, não pelo que Ele pode nos dar, não pelo que Ele pode nos proporcionar de bens materiais. Você precisa estar no Senhor pelo que Ele é. Você precisa estar no Senhor pelo que Ele faz, pelo que Ele é, pela personalidade de Deus. Amém? Porque se você só vai para Cristo na barganha, quando você está passando apuro, quando você está passando necessidade, a hora que a sua necessidade é suprida, você cai fora da presença, porque não é fácil se manter na presença. Só que não é fácil até um certo ponto, porque quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não consegue ficar. Então, estar na presença é difícil até você ser liberto e curado, pelo menos em maior parte. Porque depois que você é curado, tratado e você se acostuma a buscar o Senhor em espírito e em verdade, independente se Ele te dá ou se Ele não te dá, independente se Ele faz ou se Ele não faz, mas você agora está no Senhor pelo que Ele é, aí você não sai mais da presença. Porque você constituiu um relacionamento com Ele não por barganha. Só que tem muita gente hoje que constituiu um relacionamento com o Senhor por barganha, certo? Tem muita gente hoje que não consegue ficar na presença porque é difícil, custa. E o que te custa? Custa renúncia, custa sua vida, custa tempo, custa coisas que você gosta, custa coisas que são lícitas. Custa a Netflix que você gosta, mas se você quer buscar o Senhor, o Espírito Santo vai falar, deixa isso. Custa, queridos, chega um tempo no Senhor que você não consegue mais assistir filme secular, você não consegue mais. Você só consegue assistir coisas que é de edificação. Vai tentar assistir um filme secular, até um filme apocalíptico, você não consegue mais, você não tem paciência. Parece que tudo que você quer é algo que te encha, é algo que te preenche, é algo que te supre, tá? Sim ou não? Mas se você busca o Senhor por interesses próprios, se você busca o Senhor visando interesses, uma hora você não consegue mais ficar firme. Por quê? A sua raiz não está consolidada em essência, em caráter. A sua raiz está consolidada em barganha, em interesse. Tem gente que nada na vida dele deu certo. Aí ele falou assim, vou virar crente, vou começar a pregar a palavra porque talvez dê certo. Mas talvez você tenha estado buscando ser alguém em Cristo para ver se isso dá certo. Mas talvez não é nem o seu chamado. Mas você, por detrás, não está olhando almas, não está olhando o reino, mas está olhando interesses próprios. Está olhando coisas do seu interesse pessoal. E, gente, eu preciso dizer algo para você. Reino de Deus. O interesse não é pessoal. O interesse é sobre o próximo. É sobre igreja. É sobre
o reino sendo estabelecido em almas, compartilhando o amor de Jesus. E o próximo é todo mundo que está próximo de você. Amém? Olha o que a Sueli disse. Ser crente não é brincadeira. Gente, é muito difícil ser cristão. Ah, mas tem gente que fala aí que é cristão há 20 anos. Mas talvez ele é um cristão de fala. Ele é um cristão de jargão. Cristão de verdade ora todo dia. Cristão de verdade tem uma vida jejuada. Cristão de verdade, ele não faz mais o que ele quer. O cristão que está há 20 anos buscando Deus, orando todo dia, ele tem águas que já passou dos lombos. Águas que já passaram dos lombos. Então, ele não é mais, ele não consegue se movimentar para onde ele quer, mas as águas do Espírito que leva ele. Amém? Certo? Então, nós precisamos entender que o reino de Deus precisa ter amor no coração, precisa ver o próximo, tá? Queridos, não é fácil. Não é fácil. Amém? Não dá para viver de aparência como vocês estão falando. Por quê? Você pode tentar ser uma pessoa que você não é por algum tempo, mas não consegue ser essa pessoa todo o tempo. Tem gente que fala assim, nossa, apóstolo, como que a senhora consegue orar todo dia, fazer live todo dia? Se fosse por aparência, queridos, eu já não estava aqui mais. Mas eu não tô aqui por aparência, eu tô aqui porque Deus mandou eu estar. E eu tenho uma obrigação de pregar aqui todo dia, de trazer uma palavra, de estar na madrugada. Eu só não vou fazer oração na madrugada se realmente eu estiver em viagem e não puder orar ali naquele local, mas ela vai acontecer. O que fomenta isso não é ego e vaidade, mas é a presença do Altíssimo, tá? Porque se Deus te mandou fazer algo, Ele é o seu combustível. Ele vai dar sustentação para isso. Não sei se vocês estavam na escola de Libertadores, eu acho que foi na escola de Libertadores. Talvez a abençoada tá aqui. Uma moça, né, orava conosco, ora, acredito, né? E aí, a mãe dela, de uma igreja de doutrina, começou a ver ela orando na madrugada e começou a falar que eu não era uma mulher de Deus e que o jeito que a gente orava, e começou a falar mal e falou assim, eu vou orar contra essa pastora, eu vou orar contra essa mulher. Quem viu esse testemunho? E aí ela foi orar e fazer uma campanha de oração contra a nossa oração da madrugada. Vai vendo o nível, o que é religiosidade. E aí um anjo veio e apareceu para ela. E o anjo disse exatamente isso. Não faça isso, porque esse projeto não vem do coração da apóstola. Ele vem direto do coração de Deus. E ai de você se levantar contra a minha serva. Você vai sofrer. Gente, vocês têm noção do respaldo que é o que nós fazemos de madrugada? Vocês têm noção que esse projeto ele nunca nasceu do meu coração? Deus só trouxe a revelação, mas ele veio do coração do Altíssimo. Ao ponto do anjo aparecer para essa mulher, e o anjo ainda curou essa mulher. E falou, Deus tem coisas para você também na madrugada. E essa mulher, a mãe dessa menina, que se levantou, hoje ela é minha intercessora. Então, por que eu estou contando isso para você? Porque quem respalda é Deus. Quem te dá combustível é Jesus. Então, quando a gente faz uma coisa na força do nosso braço, uma hora você não consegue mais sustentar. Porque existe uma força, tá? Existe uma força antagonista que vem de Satanás para você não conseguir levantar, para você não conseguir dar continuidade. Mas quando existe a força brutal do Senhor te impulsionando, não tem potestade, não tem principado, não tem nada. E quantos intercessores Deus tem levantado nessas madrugadas, pessoas que têm orado conosco, pessoas que antes tinham medo de Satanás, agora já acorda colocando terror. Gente, achei a coisa mais linda. Aonde eu vou, em qualquer conferência que eu vou, eu acho meus alunos. Meus alunos sabem repreender demônio, meus alunos sabem mandar amarrar, levanta, vai caminhando. Eu fico orgulhosa e o povo se batendo com o endemoniado. Mas os meus alunos sabem
administrar isso aí. Por quê? Buscaram conhecimento, buscaram jejum, buscaram ter autoridade em nome de Jesus. Amém? Então eu fico muito feliz de pessoas que têm buscado o Senhor pela essência de quem Ele é. Em 2016, eu orei para Deus e falei para Deus que eu não o amava de todo o meu coração, porque eu não conhecia, mas eu estava disposta a conhecê-lo. E eu conheci o Senhor. Independente de como esteja a minha vida, ganhando ou perdendo, a figueira florescendo ou não, o que Deus é imutável. Se tudo estiver desabando na minha família, não é culpa de Deus. Porque a pessoa que ela barganha com Deus, quando algo dá errado, Deus, desse jeito não dá para te buscar. Porque a pessoa pensa que Deus é servo e senhor dela. E você ainda não entendeu nada. Amém? Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem gente que acha que Deus é obrigado a fazer o que você quer. Mas você esqueceu que Deus, Ele trabalha e faz as coisas mediante o nosso posicionamento. E tem muita coisa que é colheita, que você fez e você vai colher porque você plantou coisas ruins, então vai ter colheita ruim. Existe um jejum que pode quebrar isso, que é o do Yom Kippur. De Deus cancelar esses boletos. Esse jejum só é feito uma vez no ano. Então, quem já fez conosco sabe que o jejum do Yom Kippur é um jejum divisor de águas. É um jejum de anulação de sentença, tá? Você teve uma vida toda torta, uma vida toda promíscua. Deus, a conta vai chegar. Chega, só que existe um jejum. Jesus sempre vai nos perdoar de tudo, tá? Mas eu só conheço uma janela poderosa, que é o jejum de Yom Kippur. Jejum que Jesus, além de te perdoar, há o quê? A anulação dessas sentenças, tá? É anular e revogar sentenças de coisas que você ia pagar, por quê? É a lei, querido, do plantio e da colheita. Então, todo ano nós fazemos, tá? Eu faço todo ano. E esses dias eu falei com uma corretora, né? Que estava nos auxiliando aqui. E ela fez, eu contei pra ela, ela fez o jejum de Yom Kippur. E eu falei com ela, né? E ela falou assim pra mim: eu estou colhendo muitos frutos do jejum que eu fiz com vocês. Gente, vocês não têm noção, são portas abertas, tá? É poderoso. Quando chega perto eu ensino vocês, né? E mostro pra vocês como que é, tá? Esse ano, se eu não me engano, dá em outubro, tá? Não sei se dia 2 de outubro, certo? Esse ano dá em outubro e vai ser muito poderoso, amém? Certo? Então, se você hoje busca Deus por barganha, comece a falar: Senhor, eu tenho te buscado para que essa porta seja aberta. Mas, Senhor, eu não quero sair da sua presença após essa porta abrir. Senhor, eu não quero mais estar te buscando porque hoje eu estou passando essa dificuldade. Porque quantas vezes você buscou o Senhor, a hora que Ele te deu algo, você pegou e correu. Quantas vezes isso aconteceu? Então, eu era essa pessoa. Eu conhecia o Senhor de falar. Eu não conhecia Ele face a face. Então, quando eu precisava de nota na faculdade, eu ia para a igreja, fazia campanha. Entendeu? Aí eu conseguia o que eu queria, ia para o mundo. Mas nós precisamos nos posicionar e ter caráter na presença de Deus. Ganhando ou perdendo, a figueira florescendo ou não, Senhor, eu estou aqui com o Senhor. Senhor Deus, eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui porque eu não abro mão da tua presença, eu estou aqui, Senhor Deus, porque eu preciso do Espírito Santo. Eu estou aqui, Senhor Deus, porque eu decido estar com o Senhor todos os dias. Amém? Então, queridos, é sobrenatural. Amém? Gente, fiquem em paz. Quando chegar esse jejum, eu vou explicar para vocês. Eu dou uma aula para quem quer fazer. Eu ensino, tá? É um jejum difícil de fazer, tá? Não é fácil. Mas é um jejum que tem muita cura, muito milagre, muita porta aberta. É uma ruptura sobrenatural, tá? E esse ano vai ser muito poderoso aquilo que nós vamos estar fazendo. Amém? Glória a Jesus. Então, Deus quer o seu posicionamento, tá? O juízo de Deus, ele vai chegar. Então, se você andou em más condutas, vai ter boleto para pagar. Aposta, como isso? Pessoa que roubou um banco.
ela vai ser presa porque roubou um banco. Jesus perdoou ela? Claro, ela pediu perdão. Às vezes ela na cadeia se converteu, pediu perdão, mas isso não tira ela da cadeia, porque a cadeia é a consequência. Deus pode operar e ela pode ser isenta de, em vez de pagar 20 anos, pagar 10. Mas ela tá pagando, tá? Mas o jejum do Yom Kippur é tão poderoso que ele pode... E a gente teve um testemunho de uma pessoa que estava condenada a 38 anos em cárcere fechado e Deus revogou. A pessoa não foi presa. Nós temos esse testemunho, tá? Que a pessoa chegou na escola de libertadores para mim e falou assim: apóstolo, eu tenho um testemunho. O meu cunhado ia ser preso 38 anos e Deus revogou porque eu fiz o Yom Kippur pela vida dele. Tá? Então, Deus faz isso no jejum do Yom Kippur, certo? Deus faz exatamente isso. Eu faço todo ano. Quando que eu descobri? Eu descobri isso em 2016. Foi a minha virada de chave. Mudou a minha vida por completo, tá? E depois que eu descobri esse jejum, você não tá entendendo. É forte, tá? Gente, fiquem em paz. Eu passo a data pra vocês. Agora eu já aviso. Não pode trabalhar, vocês têm que pedir permissão do trabalho, tá? Não pode cozinhar, não pode fazer um monte de coisa. Não, esse jejum você não faz do jeito que você quer. Esse jejum ele tem um jeito certo de fazer, tá? Esse jejum ele tem um jeito certo de fazer ele. Então, se você tem criança pequena, você vai arrumar alguém para ficar com a sua criança, você não vai poder cozinhar, não vai poder tocar em água. É 25 horas que você não toca em água. É 25 horas que você não fica... A gente faz um culto, tá? Durante 25 horas. Você fica conectado no culto, tem pregação, tem adoração, mas você tem que fazer certo. É um destravar, tá? Ele é difícil, ele é radical, é um jejum muito radical. Só que, por quê? É um jejum de humilhação. Você não escova o dente, tá? Você não pode ficar usando produto, é um jejum de humilhação. Você não pode nem tocar em água, certo? Tá? Com criança é mais difícil, então não adianta você chegar, eu tenho criança, o que eu faço? Gente, isso aí você se vira. O jejum ele é feito assim, o jeito certo é esse. O que você vai fazer, aí é problema seu. Eu tenho filho, vou arrumar minha sogra para ficar. Eu trabalho, eu vou pedir permissão. Toda vez, quando eu estava trabalhando como médica, a prefeitura já sabia. Eu já falava, essa data eu não trabalho. Essa data eu estou reclusa. Essa data eu não trabalho, tá? Porque eu já pedia antes, eu falei, eu pago em outro dia, mas essa data eu não trabalho. Então, queridos, é um jejum que não faz de qualquer jeito, não faz de qualquer forma, é um jejum que é feito certinho, tá? Certo? Então é isso, tá? Então, igual aqui a irmã colocou, o meu marido cuidou da criança, amém. E às vezes é assim, um da casa sacrifica e faz, certo? Se você não tem com quem deixar. Então, é um jejum que você tem que fazer ele certo, tem que vigiar, tem que cuidar, tem que se preparar antes, certo? Ok? Ele é poderoso, ele muda destino, ele destrava, traz aceleramento, traz crescimento em todas as áreas. O que você ia crescer em tantos anos, você cresce, Deus rompe, Deus abre, certo? Então, é muito poderoso, tá? Quando Isaac amamentava, eu fiz, mas o Júnior ficou com Isaac. Amém, pastora Bruna. Gente, quando chegar a época, eu ensino vocês. Bem, quando chegar lá em setembro, eu começo já a ensinar vocês, eu já começo a explicar. Eu pego alguns cultos antes, eu dou essa aula para vocês. Mudou a minha vida radicalmente, é uma ruptura. Aí você começa a colher bênção, a porta começa a abrir, você fala, o que aconteceu? Tá? É sobrenatural, amém? Então, né? Cada um, eu vou explicar. Aí você que tem alguma comorbidade, vai no seu médico, pergunta se você pode fazer, amém? Certo? Então, é sobrenatural e Deus muda completamente o destino, tá? Muda tudo. Sua mentalidade muda. É como se Deus ligasse uma nova mentalidade, faz puff, muda uma mentalidade, certo? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, o meu vô zoou comigo, ele tirou sarro, ele falou, isso é coisa do Antigo Testamento, isso não vale mais. E Deus fala que é um mandamento perpétuo. Então, se é um mandamento perpétuo, a vigência dele continua sendo perpétua.
E aí eu lembro, e aí quando Deus começou a trazer ruptura na minha vida, eu passei num concurso que meus amigos estavam 3 ciclos tentando passar e não passava. E aí eu passo de primeira, e aí Deus começa a abrir porta, e Deus começa a fazer, eu falo, uau. E eu falava, Deus, o que que tá acontecendo? E aí o Espírito Santo falava, Yom Kippur. Então, o Yom Kippur, ele muda, é uma chave. Só tem uma oportunidade de fazer por ano, e eu não perco essa janela, eu não perco essa oportunidade, eu não perco a oportunidade de fazer, e é poderoso, amém? É sobrenatural. Se preparem, amém? Glória a Jesus, aleluia. Queridos, era isso que eu tinha para trazer para vocês no dia de hoje, amém? Vamos estar, tá? Comece a orar e fala, Senhor, eu quero viver uma transição de mentalidade. Senhor, eu quero ter uma nova mentalidade. Eu quero ter uma mentalidade em Deus, em Cristo, para mim viver as minhas promessas. Tem pessoas que já são libertas, já são curadas, mas não têm uma mentalidade do macro de Deus. Tá vendo aqui limitado, porque tem fortalezas na mente que só deixa você ver até aqui. Mas quando Deus rompe com a nossa mentalidade, você tira essas fortalezas, essas paredes, e você começa a ver além, você começa a ver a mais, você começa a ver ruptura, amém? E eu quero vocês, tá? Principalmente pro ano que vem, todos vocês posicionados, todos vocês rompendo, todos vocês crescendo, todos vocês prosperando, todos vocês com a mão no arado. Apóstolo, mas eu não tenho chamado, mas talvez você pode estar evangelizando sua casa, se posicionando, fazendo um estudo aí. Talvez você não quer ministério, mas você tem que se posicionar como sacerdote para ensinar seus filhos, seu marido, sua esposa. Pelo menos isso, amém? Vamos fazer um estudo aqui, vamos ler a palavra, vamos fazer um tempo de oração. Imagina, gente, você dirigir um culto no seu lar, dirigir um culto na sua casa. Você já pensou nisso? Que poderoso, que sobrenatural. Glória a Jesus, amém? Então eu quero que vocês venham crescer, vocês venham expandir e vocês venham prosperar em Cristo principalmente no âmbito espiritual. Quando você prospera em Jesus, prospera na presença de Deus, todas as outras áreas prosperam. E prosperidade, querido, não é só financeira. A maior prosperidade, ela é espiritual. A maior prosperidade é expansão de mente. Por que expansão de mente? Nós estamos falando de um crescente de fé. Quanto mais você tem uma mente expandida, mais você faz e tem posicionamento para fazer. Eu vou fazer porque Deus já fez, ainda que você não veja nenhum degrau, mas você se agarra à palavra, você se agarra à convicção que Jesus colocou dentro de você, porque a sua mente é ilimitada, amém? Você tem uma mente expandida. Então, por que a gente jejua e a gente está sempre rompendo? Porque eu posso ter uma mente expandida, mas ela chega uma hora que ela tem um muro. Então, quando eu jejuo, Deus quebra esse muro e fala, Lari, eu vou agora expandir um pouco mais sua mente, para você conseguir ver um pouco maior, conseguir ver aquilo que eu quero fazer, amém? Então, Deus está trazendo um posicionamento, Deus está trazendo um posicionamento para cada um de nós, novo, na presença dEle. Queridos, poucos são os trabalhadores e há falta deles. Deus está chamando você para se posicionar, ainda que seja pela sua casa. Porque talvez você vá no ministério, mas lá ninguém consegue crescer espiritualmente. Eu não estou falando para você sair de lá, mas para você se tornar um sacerdote que pelo menos consegue trazer alimento, consegue trazer respaldo, consegue trazer ensinamento para dentro da sua casa. Não estou falando para você ser membro do meu ministério, não. Estou falando para você se posicionar em Cristo, para você trazer o quê? Vamos fazer um culto no lar, tá? O que é a imersão DNA? Já vou explicar para você. Então você precisa se posicionar todos os dias para você ser o modelo a qual sua família está olhando e falando, olha, essa pessoa depois que está em Cristo foi transformada, eu acho que eu vou buscar esse Jesus. A pessoa tem que ver Jesus nas suas condutas, amém? Vamos lá, a imersão do DNA, queridos, eu vou explicar para você o porquê muitas pessoas não conseguem atingir o seu propósito.
Por que muitas pessoas não conseguem dirigir, não conseguem passar numa faculdade? Por que muitas pessoas não conseguem falar em público? Porque nós temos um DNA biológico que vem com uma herança, tá? Trazendo enfermidades, trazendo coisas, mas nós temos um DNA espiritual que também traz herança, traz maldição hereditária. Temos um DNA que é altamente influenciado pela comida que nós comemos, tá? E temos um DNA que é forjado pela nossa mente. Então, por exemplo, você nasce de um pai e de uma mãe e ali é estabelecido uma mentalidade, porque a cultura estabelece uma mentalidade, a política estabelece uma mentalidade, a nação a qual você nasceu estabeleceu uma mentalidade. Por exemplo, o brasileiro, ele tem aquele negócio, o jeitinho brasileiro, passa na frente, arruma alguém que passa ali a prova para você gabaritar, alguém que faz, tem aqui a pessoa que vende a carteira de motorista. Mas isso é algo do Brasil. Nos Estados Unidos não tem esse tipo de coisa. Pode até ter, mas não é como no Brasil. Então, a própria nação, a cultura, a família aonde você nasceu estabeleceu em você uma mentalidade. Talvez prosperar para você é algo que você se sinta indigno, porque você não viu ninguém da sua família prosperar. E todo mundo é alguém que fala contra a riqueza, fala contra prosperar. E aí eu vou trazer para você o quê? Como que muda esse DNA? Como que transforma? Então tem gente que é liberta, é curada, é convertida, mas não consegue viver o propósito. Por quê? Não conseguiu atingir a mentalidade a qual Jesus quer estabelecer. Coisas que você come influencia sim no seu posicionamento. Influencia sim, certo? Então agora eu testei, né, o programa com acredito que foi com umas 12 pessoas. E tem uma mudança de mentalidade, de organização, de você se posicionar, de você se ver grande, de você se ver expandindo. E tem gente que tem tudo, já é liberta, é curado, mas não consegue romper. Então tem coisas que influenciam, tá? E quando aí eu vou mostrar pra você que quando você reseta cada uma dessas áreas, aí espiritualmente, através da libertação e da cura interior. Aí você reseta no âmbito espiritual. Porque agora o seu espírito está pronto para receber Jesus. Certo? Porque enquanto tem um demônio te influenciando, enquanto tem uma ferida de alma, você não consegue espiritualmente viver aquilo que Deus tem para você. Porque toda vez que você está a um passo de viver, o diabo sabe que tem uma ferida de rejeição, ele traz uma situação de rejeição para te parar. Por isso que nós precisamos restaurar essa área. Tá? E aí, por isso que dentro do programa tem um braço muito forte de libertação e cura interior, que você nunca vai ver em toda a sua vida, certo? Então, eu vou tratar com você no DNA de te mostrar, tá? O que o diabo fez, como que ele opera, como que ele traz bloqueio, como que ele traz gatilho, tá? Os alimentos que nos bloqueiam espiritualmente para receber mais de Deus, tá? Hoje tem muito conservante, tem o glutamato, tem muita coisa que a gente come e nos bloqueia. Por quê? Bloqueia a gente porque interfere principalmente no metabolismo endócrino, tá? Certo? Então, é poderoso, certo? Eu vou estar orando com vocês sim na imersão do DNA, vou estar mostrando muita coisa para vocês, tá? Né? Então vai ser poderoso, eu tenho certeza que você vai ficar assim, ó, passado com tudo que eu vou trazer para você, certo? Muitas enfermidades, queridos, eu acredito todo o meu coração, acredito que tem enfermidade que ela é passada biologicamente, tá? Mas quando você vai fazendo a quebra e você vai lá atrás e você vai desligando, tá? Essa pessoa, ela vai conseguir viver a cura completa dela. Tem gente que busca a cura. Mas às vezes a cura está na quebra de uma maldição. Que alguém lá atrás levantou um altar para Satanás. E aí trouxe o quê? Maldições hereditárias. Então eu vou falar sobre o DNA. Só que eu não vou falar só sobre o DNA espiritual. DNA a nível de mente. Porque a gente já nasce debaixo de uma esfera, tá? De um DNA numa mentalidade. A cultura, o seu pai e sua mãe te influenciou, aonde você estudou. Então nós precisamos, tá? Transformar a nossa mentalidade. Só que só vai transformar a sua mentalidade quando você for completamente liberto e tratado. Por isso que a parte da mente nós vamos bem no final do programa. Porque primeiro nós temos que arrancar toda a erva daninha pela raiz. Nós temos que arrancar coisa pela raiz. E você que tem bloqueio para dirigir, bloqueio para falar em público, tudo isso vai ser quebrado. Tudo.
tá? Nós vamos arrancar tudo, porque tem gente que não consegue viver o propósito porque tem uma trava em falar em público, porque talvez foi humilhado, porque talvez passou uma vergonha, porque talvez algo aconteceu e nós vamos quebrar isso daí. Então é algo estrondoso. A imersão do DNA é gratuita. Para você participar, eu já expliquei para vocês, mas vou explicar de novo, tá? Você vai lá no meu Instagram, qualquer um dos meus Instagram, certo? Você vem aqui, ó, no meu Instagram, e você aperta nesse link aqui, ó. Aí você aperta aqui, ó. E aí você tem que se cadastrar, certo? Aí você se cadastra aqui, inscreve-se. Daqui 16 dias vai ter. Você tem que se programar para assistir ao vivo, porque não vai ficar gravado, tá? Não vai ficar gravado, certo? Então, se prepare, tá? Que vai ser estrondoso. Aleluia! Um beijo no seu coração, um dia abençoado, um dia sobrenatural para você. Te espero próxima madrugada. Nós vamos estar orando, tá? Dissipando toda a fortaleza do diabo. Nós vamos estar orando pelas famílias, pelos filhos. Essa próxima madrugada eu quero enfatizar o nome de filhos que estão na droga. Talvez é seu neto, talvez é seu sobrinho, de pessoas que você quer o resgate dela. Então, nós vamos estar orando por resgate. Senhor, resgata essa pessoa, dissipa as fortalezas que o diabo construiu em volta dessas pessoas. Então, eu te espero, 2h45, tá? O nosso link é disparado em todos os grupos. Esteja em todos os grupos possíveis, tá? Um dos lugares que a gente manda o link. Tem esse grupo aqui, ó, tá vendo? Grupo. Aí você clica aqui. Aqui, ó, o link é mandado todo dia, ó. Aí você clica aqui num desses links, tá? Então, mas para isso você tem que estar dentro do grupo do Instagram. Se você não consegue entrar ali pelo Telegram, você entra por aqui, tá? Esse grupo tá no Larissa Argolo. O Larissa Argolo Global não tá esse grupo, certo? Então é nessa conta que eu tenho mais seguidores que tá esse grupo aqui, a gente usa para mandar todo dia. Amém? Beijo, beijo, beijo. Um dia abençoado, sobrenatural para todos vocês.